Vamos mergulhar agora numa história que é, na verdade, um verdadeiro estudo de caso sobre o fracasso, sobre uma oportunidade gigantesca que foi perdida bem na beirada do sucesso. É um relato de como a promessa de um futuro brilhante acabou se transformando numa longa e dolorosa marcha ré. E isso já nos leva à pergunta que vai ser o fio da meada aqui. O que é que transforma uma oportunidade em tragédia? A história que estamos prestes a desvendar mostra com detalhes impressionantes como o medo coletivo pode simplesmente descarrilar um destino grandioso. Vamos lá! Antes de chegar na parte principal, no clímax da história, a gente precisa entender uma coisa. Qual era a base que foi estabelecida para essa nova sociedade? Antes mesmo de chegarem ao destino, eles receberam um conjunto claro de instruções para garantir que a justiça fosse o pilar de tudo. Dá uma olhada nesses princípios. A ordem era clara, uma justiça radicalmente imparcial. Ouvireis assim o pequeno como o grande, sem temer ninguém, porque o julgamento, em última análise, pertence a Deus. E os casos mais complicados eram levados à liderança. Era tipo o projeto para uma sociedade ideal, sabe? Justa, equilibrada. Bom, com essas ordens na bagagem, a jornada seguiu em frente. E que jornada, hein? Descrita como tendo passado por todo aquele grande e tremendo deserto. Depois de muito tempo e muita dificuldade, eles finalmente chegaram. Estavam em Cádiz Barneia, bem na fronteira da terra que lhes tinha sido prometida. E é aqui, gente, que a história muda de ritmo. Sabe aquela fase de peregrinação? Parecia que tinha finalmente acabado. Eles estavam no limiar da promessa. O momento da verdade tinha chegado, a terra estava literalmente bem na frente deles. E o comando que veio foi, impossível ser mais direto. Sobe e toma posse dela. Não temas e não te assustes. Era uma ordem para avançar, para tomar o que foi dado, com aquela garantia explícita, sabe? De que o medo não precisava nem entrar na conversa. Mas aí surge o primeiro sinal de excitação. Em vez de agir na hora, o povo vem com uma proposta: enviar espiões para dar uma olhada na terra primeiro. E olha, à primeira vista até que parece uma boa ideia, né? Uma estratégia prudente. E a liderança concordou. 12 homens, um de cada tribo, foram enviados. E na volta, eles não só trouxeram notícias, mas trouxeram também frutos da terra, para provar, para confirmar o que todo mundo queria ouvir. Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. A promessa parecia muito real. E aqui acontece a virada. Aquela boa notícia veio acompanhada de um mas que mudou tudo. Os espiões descreveram os habitantes como mais fortes e mais altos. As cidades como enormes, fortificadas até os céus. E aí, a menção aos gigantes. Foi o gatilho. Pronto. As sementes do medo estavam plantadas. E esse é o ponto de inflexão. Aquela dúvida, sabe, que foi alimentada pelo relatório, ela cresce muito rápido e vira uma rebelião declarada, uma recusa direta a seguir o comando. A partir daqui, quem manda é o medo. O ponto-chave aqui é o seguinte: o medo simplesmente distorceu a realidade na cabeça deles. A conclusão que eles tiraram é quase paranoica. A libertação do Egito não foi vista como salvação, mas como um plano para a destruição deles. Eles reinterpretaram amor como ódio. Isso é um insight absurdo sobre a psicologia do medo, né? O desespero se espalhou como um incêndio. Aquele relatório, nas palavras deles mesmos, derreteu o coração de todo mundo. A coragem simplesmente evaporou. E a pergunta, para onde subiremos, já não era mais sobre qual o caminho, era um lamento mesmo, de quem perdeu toda a esperança. A liderança ainda tentou, sabe? Tentou reanimar o pessoal, lembrando de como Deus lutou por eles no Egito, como os carregou pelo deserto, como um homem leva seu filho. Mas a resposta que veio de volta foi de uma honestidade brutal. Mas nem por isso crestes. Ou seja, a memória de toda a proteção que tiveram no passado não adiantou nada para vencer o medo que sentiam agora. Claro que essa rebelião não ia ficar sem resposta. Essa incredulidade toda provocou uma reação divina, que acabou num juramento. Um juramento solene e um julgamento que não teria mais volta. A sentença foi esmagadora. Depois de ouvir tanta desconfiança, tanta rebelião, veio um juramento. Ninguém daquela geração veria a terra prometida. A porta da oportunidade, que estava escancarada, foi fechada com uma força definitiva. E as consequências, olha, foram bem específicas e, vamos combinar, cheias de ironia. A geração rebelde, condenada a morrer no deserto. Mas teve exceção? Sim, Caleb, um dos espiões, entraria por ter perseverado. Josué se tornaria o novo líder. E os filhos deles, aqueles que eles achavam que iam virar presa, pois é,
Eles iam herdar a terra. E a tragédia foi tão grande, mas tão grande, que até o líder, Moisés, foi proibido de entrar por causa da rebelião do povo. Pensa nisso. E aí veio a nova ordem, que era basicamente uma ré no plano todo. Todo aquele avanço, perdido. A ordem agora era para dar meia volta e partir de volta para o deserto. Eles foram enviados de volta pelo mesmo caminho de onde vieram para vagar. E a história não acaba aí. Ela termina com um último ato que é trágico. Uma tentativa de consertar o erro, sabe? Mas que veio tarde demais e do jeito errado. E que no fim só piorou tudo. Presta atenção na lógica torta aqui. Primeiro, eles admitem. Pecamos. Ok, mas qual a solução deles? Desobedecer de novo. Eles decidem lutar, ignorando completamente o novo comando, que era bem claro: não subais nem pelejeis. Eles foram na base da presunção, da teimosia, e o resultado foi uma derrota humilhante, sendo perseguidos como fazem as abelhas. Depois de serem derrotados, claro, eles voltaram e choraram. Só que já era tarde demais. O texto diz que as lágrimas deles não foram ouvidas. A consequência das ações deles já estava selada. O choro não podia reverter o juramento que tinha sido feito. E o fim da narrativa principal é essa nota, silenciosa, meio sombria. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Eles ficaram ali, presos num limbo. Exatamente no lugar onde a grande promessa virou a maior das tragédias, vivendo com as consequências da escolha que fizeram. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa história toda levanta uma pergunta que, olha, vale para qualquer época. A hesitação deles no começo parecia o quê? Cautela, mas virou desobediência. E a ação deles no final parecia coragem, né? Mas era pura arrogância. Então, como é que se discerne a linha tênue entre essas forças? É uma pergunta que ecoa muito, muito além do deserto.